E aí, galerinha, hoje vamos estudar sobre verbos. Hoje nós vamos aprender a identificar os verbos nas frases, nas situações e vamos aprender como a gente chama o verbo, como a gente nomeia o verbo sem conjugá-lo. Calma, vocês vão entender melhor depois, tá bom? A gente vai saber como usar o modo infinitivo. Vamos para a nossa aula. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é verbo. E verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza. Olhando assim é estranho, mas é muito fácil. Preste atenção. Ação nós já sabemos, tudo aquilo que alguém faz, ou que um animal faz, que um ser faz, né? Quais são as ações? Exemplos aí, ó. Verbo correr, nadar, sorrir, caminhar, escrever, pedir, fácil assim. Estado. Estado da Bahia? Não, nada de estado da Bahia. Estado seria a situação, o modo como se encontra. Então, seria o verbo ser ou o verbo estar. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos, você vai entender melhor essa questão do estado. Ou então, verbo também é fenômeno da natureza, porque eu não tenho uma ação de alguém fazendo, mas a natureza sim faz algumas coisas. Então, eu tenho o verbo chover, trovejar, relampear ou relampejar, nublar, nevar, ok? São fenômenos da natureza, são verbos. Então, verbo ação, estado ou fenômeno da natureza. Quais são os exemplos? Exemplos, então, de ação. Ele correu muito hoje. O verbo, a ação que está acontecendo aí é correr. No caso aqui está no passado, ele correu. Muito bem. Segundo exemplo, Laura falou comigo. A ação é a ação de falar, o verbo falar. Então eu tenho aí o verbo correr e o verbo falar. Poderia ser cantar, brincar, varrer, pintar, qualquer tipo de ação que qualquer ser faça. Estado, não é estado da Bahia, não é o estado do Tocantins, é a forma como se encontra, é o modo. Então vamos lá, eu tenho o verbo ser, Miguel é bonito, ele é assim, não é uma ação, é um estado. André está triste, é um estado que ele se encontra, ele não está feliz, ele está triste, ele poderia estar cansado, estar desanimado, ok? Então também é verbo, o verbo ser e o verbo estar. Por último, exemplo de fenômeno da natureza. Na verdade, são ações, só que ações da natureza. Choveu muito, a terra tremeu, ok? Situações da natureza que acontecem com a natureza. É uma ação, sim, mas é uma ação da natureza. Quais são as ações dessa personagem aí? Ela vai fazer 3 ações. Você vai me nomear 3 verbos, 3 coisas que estão acontecendo aí, valendo. Pronto. Bom lá. Primeira coisa que a personagem fez, bocejou. Depois, espreguiçou. E por último, dormiu. Foram as 3 ações dela. Veja que eu contei que já aconteceu. Então, está no passado. Ó, bocejou, espreguiçou, dormiu. Algo que já aconteceu. Porém, eu posso falar, chamar o verbo pelo nome dele. É o modo infinitivo, o modo como eu chamo sem estar conjugando o tempo, sem falar se é presente, passado, futuro, sem falar que pessoa que está fazendo aquilo. Então, esse é o modo infinitivo e ele sempre termina em ar, ou ir. Então, ela bocejou, o verbo no modo infinitivo é bocejar. Ela espreguiçou, o verbo no infinitivo, espreguiçar. Ele ou ela dormiu, verbo no infinitivo, dormiu, tá bom? Então, esse é o modo infinitivo, tá certo?
Agora vamos para um desafio. Vocês vão listar todas as ações da personagem. Essa personagem, na verdade, tem 3 cenas. Em cada cena, eu quero pelo menos 3 verbos aí, 3 ações dela. Vamos ver se você consegue perceber os detalhes? Vamos lá. Bonito! Muito bem, esse foi o vídeo dos flagras. E ela não fez uma coisa muito certa, não, né, gente? Olha, ela não foi muito sábia, tomando atitudes corretas. Bom, não vamos falar do julgamento aqui da ação dela, vamos falar das ações. Primeira ação que ela fez ali, ela estava ou jogando, ou digitando, ou assistindo alguma coisa no celular e não devia estar estudando, né? Então aí o verbo pode ter sido jogar, digitar, assistir, enfim. Outro verbo, depois ela foi escrever, ou pelo menos fingir que ia escrever, né? Fingir, disfarçar, se você colocou também serve. E, por último, aí ela termina dando aquela espiadinha aí pro pai, porque o pai pegou ela no flagra e ela quer ver como é que tá a cara do pai. Então, esses são os verbos que eu selecionei. Poderia ter o verbo fingir aí também. Tem algum outro verbo que possa significar a mesma coisa, que você também poderia utilizar, ok? Cena 2. Cena 2, ela tá lá, foi lá abrir a geladeira escondido. Primeira ação que a gente vê aí, ó, andar. Depois ela abriu a geladeira, então o verbo abrir. Depois ela pegou o chocolate, então é pegar. Depois ela comeu o chocolate, então é comer. E por último, ela levou um susto quando alguém a pegou no flagra. Então o verbo assustar. Andar, abrir, pegar, comer, assustar. Poderia ser alguns sinônimos, tem gente que pode identificar andar como correr, enfim. Vamos para a cena 3. Na cena 3, ela está colando, ela resolveu olhar a prova do colega. Você pode falar, se você quer amenizar a situação dela e falar que ela olhou, né? Mas na verdade ela colou. Tem algumas regiões aí do Brasil que fala pescar. Muito bem. Outra coisa que ela fez foi copiar. Você também poderia falar que ela escreveu, né? E por último, com esse olhão arregalado, ela se assustou aí quando ela enxergou a professora, né? Então, assustar, verbo assustar, essas foram as ações da personagem. Muito bem. Vamos praticar um pouquinho mais agora, vamos ver algumas imagens. E você pode fazer no caderno, escrever ação, ou pode simplesmente analisar aí. Se você for escrever, dá uma pausa no vídeo. Vamos lá. Situação, são todas situações de cozinha. Quem gosta de cozinhar aí tá beleza, né? Então, qual é o verbo de cada imagem? Número 1, tá com a panela, pode ser o verbo mexer, como pode ser também cozinhar, né? Mas basicamente o movimento que está fazendo ali é mexer, misturar. Figura 2, ralar, está ralando alguma coisa ali com o ralador. Na figura 3, o que está acontecendo? Qual é o verbo? O verbo abrir, ele está abrindo, essa é a ação. Figura 4, está servindo ali, ó, o chá ou alguma coisa, tá mais para café. 5, descascar, ok? Descascando algumas maçãs. No número 6 ali,
Veja, eu posso até falar que ele está cortando, o verbo cortar, mas se você se atentar aos detalhes, está cortando bem miudinho. Então, eu posso falar que ele está picando, o verbo picar. Na questão 7, olha, ele quebrou o ovo. Posso falar partir, quebrar. Na figura 8, está batendo, amaciando a carne. Então, verbo bater, verbo amaciar. E por último, questão 9, fatiando a carne. Poderia falar cortar? Poderia, mas fatiar é mais preciso, ok? E por último, agora, vou pedir mais uma atividadezinha. Se você for escrever, você dá pausa no vídeo, se não, acompanha comigo. Eu quero que você sublinhe o verbo, ou pelo menos identifique aí qual é o verbo. E depois você pode escrever ou falar como é que a gente chama esse verbo no modo infinitivo, ok? Vamos lá então. Na letra A, Miqueias pintou um lindo quadro. Qual é o verbo? Na letra B, ela acordou cedo hoje. Na letra C, nós brincaremos juntas. E na letra D, eu estou feliz. Vamos verificar então as respostas. Miqueias pintou, o verbo era a ação que ele fez foi pintar, o verbo no infinitivo é pintar, mas se eu quiser analisar o tempo verbal aí desse verbo, pintou é presente, passado, futuro, é passado, já aconteceu. Letra B, ela acordou cedo, passado também, já aconteceu, mas o verbo é acordar no infinitivo, o nome do verbo aí é acordar. Letra C, nós brincaremos juntos. Brincaremos, presente, passado, futuro. Futuro vai acontecer. Se fosse nós brincamos, não era futuro, mas nós brincaremos, então futuro. E o verbo no infinitivo é o verbo brincar, o nomezinho dele. Por último, eu estou feliz. Veja que isso aí não é um verbo de ação, os outros eram verbos de ação. Esse aí é um verbo de estado, fala da forma como a pessoa está, no caso eu. Eu estou feliz. Está vendo que estou já aconteceu? Tá acontecendo ou vai acontecer? Está acontecendo, é presente, ó. Eu estou feliz. E o verbo estar. Essa foi a nossa aulinha de verbos de hoje. Espero que tenha entendido tudo e gostado. Um beijo, beijo.